Eita, obedecer a Deus é o que a Bíblia diz. Obedecer a Deus para ser feliz. Eita, como é bom cantar. É muito bom cantar. Você tá cantando. Eu gosto de cantar. Muito bem. Gosto de adorar. Ah, muito bem. Eu também. Você gosta? Sim. Você, amiguinho, gosta de louvar, de adorar? Eu gosto. Ah, muito bem. É muito bom louvar, adorar o nosso Senhor Deus. É bom obedecer a Ele, não é? Sim. Nós adoramos a Ele, louvamos a Ele, então vamos o quê? Obedecer a Ele. É sim, meus amiguinhos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Eita, que legal! Já? Passa rápido, passa muito rápido, meus amiguinhos. E hoje nós vamos aprender uma lição que vai falar sobre a viagem de alguém. Eita, eu quero saber. E hoje eu estou com o meu amiguinho vovô. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Opa, de nada, é muito bom para a gente conversar um pouquinho e aprender mais do Papai do Céu. Com certeza, muito bem. Olha, meus amiguinhos, como eu falei para vocês, a lição de número 9 da revista Primários. E nós estamos aprendendo tudo sobre o começo. Sim, conhecendo o livro do começo. Eita, mas que beleza, é legal demais. Muito bem. E, meus amiguinhos, olha, o assunto da nossa lição é a primeira mudança de Abrão. Eita, que legal! A primeira mudança a primeira mudança de Abrão. Eita, como assim a mudança do nome dele? Não, o nome dele foi mudado depois, foi mudado para Abraão. Eita, mas por quê? Ah, eu vou dizer para vocês, meus amiguinhos. Abrão significa pai de uma nação, ou pai de multidão. Sim. E mudou o nome para... Deus mudou o nome para Abraão, né? Sim, que quer dizer o quê? Quer dizer pai de uma grande nação. Ou seja, pai de uma grande multidão. Eita, que legal! Meus amiguinhos, o Papai do Céu assim fez com que o nome de Abraão fosse mudado uma letrinha só, sabe por quê? Porque nessa letrinha tem muito significado, viu, meus amiguinhos? Eita, que legal! Mudou uma palavra que tem muito significado, é verdade. Ficou Abraão, pai de uma grande nação, Eita, que maravilha! Muito bem, meus amiguinhos. A memória em ação da nossa lição é assim, se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Eita, que maravilha! Está escrito em Jeremias, no capítulo 42 e o versículo 6. Eita, que maravilha! E a história que nós vamos contar hoje está escrito na Bíblia, a palavra de Deus está escrito em Gênesis, no capítulo 11. Eita, mas que legal! Maravilha! Muito bem. Meus amiguinhos, hoje nós vamos contar um pouquinho da história de Abrão. Sim, a mudança, não é? A primeira mudança. Isso, a primeira mudança de local, né? Do Abrão, certo? Muito bem. Nos conta a história. Mas primeiro, eu gostaria muito que você entendesse nessa história, meus amiguinhos, nessa lição, sim, que a obediência agrada a Deus. Sim, obediência agrada a Deus. Obedecer a Deus é muito importante. Obedecer a Deus é muito importante. E precisamos sempre ter fé nesse nosso Deus. Foi tudo isso que fez a grande diferença na vida de Abrão. Ele confiou no Senhor, com certeza. Ele creu no Senhor, com certeza. E ele obedeceu ao Senhor. Que legal! Por isso ele viajou. Por isso ele fez uma viagem bem sucedida. Eita, que legal! Muito bem. Bom, meus amiguinhos, para começar essa história, eu quero dizer para vocês o seguinte. Que Abrão, ele morava junto com os seus pais, com a sua família, né? E também com a Sarai, que era a sua esposa, sim, em uma terra muito cheia de... Tinha muitas pessoas nessa terra, nessa cidade. E como era que era o nome dessa cidade? Era Ur dos Caldeus.
Isso, Ur. Ou Caldeia de Ur. Tá certo. Ficava onde, meninos? Era longe demais. Ele ficava no sul da Mesopotâmia, por ali, certo? E ele morava lá. Abrão morava lá junto com Sarai, junto com o pai dele. Como era que era o nome do pai dele? O nome do pai dele era Terá. Eita, Terá. Isso. Terá, ele era da descendência de Noé. Eita, e era de qual filho de Noé? De Sem. Ah, de Sem, muito bem. Noé tinha 100 filhos? Não. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Lembra que nós já estudamos? Ah, sim, é verdade. Então, o Terá, que era o pai de Abrão, ele fazia parte dessa descendência de Sem, filho de Noé. Ah, entendi. Portanto, o Abrão também fazia parte dessa descendência longínqua, né, de Noé. Eita, mas e aí, tia Vavá? E aí eles moravam em Ur dos Caldeus, sim. Então, o Terá resolveu, né, qual o significado do nome Terá? Ele gosta de significado. Diz aí. O significado do nome Terá é estação. Estação. Muito bem. Muito bem, meus amiguinhos, vamos lá. Então, eles moravam lá em Ur, dos caldeus, só que esse povo de Ur, ele era um povo muito idólatra. Eita! E aí, meus amiguinhos, o Abrão, junto com o seu pai Terá, eles não tinham aquela liberdade de fazer culto ao Deus dos céus, que é o Deus que ele servia. Eita, aí, ele não tinha liberdade, não. Até fazia, mas ele não podia nem sequer fazer um altar para o Deus dos céus. Eita, e aí eles resolveram então sair. Aí eles resolveram sair. Terá, então, resolveu ir para um outro local. Ah, sim. E buscar uma terra onde Deus havia preparado. Buscar uma terra para eles morarem, construir ali mais a sua família, a sua descendência, né? Isso, e louvando a Deus e fazendo aquele povo conhecer a Deus e engrandecer ao Deus dos céus. Certo. Então eles saíram e foram para outra terra. Certo, foram para outra terra. E aí, meus amiguinhos, nessa busca, nessa andança deles, né, deles irem para outra terra, porque antigamente eles passavam muito tempo viajando. Ah, antigamente eles viajavam de avião? Não viajavam de avião. E nem de carro, porque não tinha, meus amiguinhos. Eles viajavam, eram de animais, a pé, passavam anos e anos viajando, passavam tempos e tempos viajando. E aí, meus amiguinhos, nessa viagem de muito tempo, eles acamparam numa terra chamada Harã. Harã! Exatamente, Harã. E aí, meus amiguinhos, estava lá. Quem? Terá, o pai de Abrão, que era o pai de Abrão. E Sarai, que era a esposa de Abrão. E também tinha o sobrinho dele chamado Ló. E também tinha um sobrinho dele chamado Ló. E aí eles estavam nessa terra chamada Harã. Meus amiguinhos, sabe o que aconteceu ali? Sim, Deus falou para Abraão. O que Deus falou para Abraão? Ele disse assim, olha, diz aí. Ele disse assim, Abraão, vá para uma terra. Eita, vai para uma terra. Eita, como assim? Ele disse assim, ó, sai desta terra, sai do meio da sua parentela. Eita, sai do meio dos seus parentes. E vá para uma terra que eu te mostrarei. Eita, que legal. E Abrão confiou com certeza, porque Deus estava falando. E lembra que eu falei no início que Abrão confiava em Deus? Sim, é muito bom a gente confiar em Deus. Abrão confiava no Deus Todo-Poderoso. Meus amiguinhos, olha só, quando ele recebeu essa boas novas de Deus, né, essa palavra de Deus para ele não pensou 2 vezes. Então ele foi juntamente ali com a sua esposa, Sarai, e também o seu sobrinho Ló, sim. Eita! E aí, tia Vavá? E aí eles foram. Ele sabia para onde ele ia? Não. A Bíblia diz que Deus falou para eles que
ele iria mostrar a terra. Eita, então quer dizer que Abrão, ele não sabia nem que rumo ia, nem para onde ia, não tinha nenhum mapa? Deus não deu um mapa? Não, ele confiou na palavra de Deus. E essa confiança que Abrão teve em Deus fez toda a diferença na trajetória de Abrão. Eita, que legal! Muito bem. Aí, meus amiguinhos, olha só. A Bíblia fala que então Abrão saiu, né, saiu do meio da sua parentela, ou seja, deixou ali os seus pais, né, o Terá e a esposa, deixou ali e foi para a terra que Deus iria orientar ele para chegar nessa terra. Ele confiou no Deus Todo-Poderoso. Eita, mas que maravilha! Abrão foi obediente ao Senhor. Eita, ele foi mesmo, viu? E confiante. Ele nem sabia para onde ele ia. Não sabia, mas ele sabia que Deus tinha algo muito de bom para ele. Por isso ele confiou. Eita, que legal! Ele confiou exatamente porque Deus é bom. Exatamente porque Deus é bom. Meus amiguinhos, vovô. Sim. Falar em viagem. Quando você já viajou para algum... Muito lugar, muitas vezes. Ah, sim, muito bem. E quando você foi de quê? Eu já viajei de avião, viajei de carro, viajei de ônibus, viajei de bicicleta, de motocicleta também, Quando você saiu daqui, do local, você saiu, sempre foi daqui? Foi. Então, quando você sai de uma localidade, vovô, quando a gente vai, por exemplo, de ônibus ou de avião, tem o local de partida, sim, que se você é daqui, normalmente o local de partida é daqui, sim. E aí tem o local de chegada, né? Que é o destino. Sim, e isso aí é normal. Então, quando você viajou, tinha tudo isso? Sim, com certeza. Agora eu estou entendendo. O Abrão não tinha o local de destino. Tinha o destino porque ele sabia que Deus estava no destino dele. Sim. Mas não tinha a localidade. Não tinha a localização. E quem tinha essa localização? Quem tinha essa localização? Deus. E Abrão só precisava confiar neste Deus Todo-Poderoso. Eita, mas que beleza! E Abrão confiou em Deus, meus amiguinhos, e ele foi muito abençoado. Eita, Deus deu a terra para ele. Deus deu uma terra para ele. A terra maravilhosa. Eita, que legal! Tudo porque Abrão confiou no Senhor. Tudo porque Abrão creu em Deus. Tudo porque Abrão era amigo de Deus. Abrão era amigo do nosso Deus. Meus amiguinhos, olha só. Aí, vovô, quando chegaram na terra que Deus prometeu para ele, na terra que Deus disse para ele e que Deus guiou ele até chegar lá. Passou muito tempo. Mas, vovó, me diz, além de Sarai, quem foi mais? Além de Ló? Para a terra que Deus prometeu? Sim, para a viagem. Foi também os animais. Sim, tinha que ir, né? Isso. Também os servos dele. Entendi. Muito bem. Muito bem. E aí, meus amiguinhos, quando chegaram nessa terra, Deus falou novamente com Abrão. Eita, que legal. Aí disse assim para Abrão: Abrão, esta é a sua terra. Estou dando para você e sua família. Eita, que legal. Que bênção. Como é bom confiar em Deus. Como é bom confiar no nosso Deus, viu, meus amiguinhos? Tá vendo? Já pensou se Abrão não tivesse confiado? Ele não teria nem chegado. Já pensou se Abrão não tivesse confiado? Que é isso? Ele não tinha nem terra. Já pensou se Abrão não tivesse confiado em Deus? Que é isso? Ele não tinha recebido bênção, não. Não tinha recebido as bênçãos, não. Ele foi muito abençoado porque ele confiou no Deus dos céus. Que legal! Mas principalmente ele obedeceu. Ele sabia que o que vinha de Deus é o quê? Sempre o melhor. É sempre o melhor. Viu, meus amiguinhos? E aí, olha só, a Bíblia diz que Deus disse mais assim para ele, obedeça a mim. Eita, que legal! E faça sempre o que é certo. Que maravilha! Que eu estarei sempre com você. Eita, que bênção! E te ajudarei, e te abençoarei, e te farei pai de uma grande nação. Eita! Meus amiguinhos. Olha só, vovô.
Nós temos fé nesse Deus, certo? Sim. Lembra de uma coisa muito importante, que Deus disse que Abraão ia ser pai de uma grande nação. Sim, ia ser pai de uma grande geração, de uma grande multidão. Sabe por quê? Sim. Porque, olha só, Abraão, ele foi considerado o pai da fé. Eita! E todos nós hoje que temos fé nesse Deus Todo-Poderoso, nós podemos dizer que nós somos filhos de Abraão. Eita, que legal! É verdade? É verdade, porque nós aprendemos, a Bíblia nos ensina sobre essa fé que foi muito grande, a fé de Abraão. E aí, por isso que a gente diz, nós somos filhos de Abraão, porque nós temos fé no Deus de Abraão. Eita, que legal! E Abraão transmitiu esse ensinamento para nós, não é? Transmitiu esse ensinamento para nós, por isso nós temos fé neste nosso Deus, porque nós aprendemos a confiar, a ter fé em Deus, pelo que Abraão viveu com este Deus Todo-Poderoso. Eita, mas que maravilhas! E aí, olha aí, meus amiguinhos, em todo lugar do mundo tem gente que tem fé nesse Deus. E isso quer dizer então que se espalhou os filhos de Abraão na terra. Exatamente, meus amiguinhos. Bom, então, meus amiguinhos, o Abraão já estava ali, já crendo sempre que, mesmo ele tendo conquistado aquela terra, tendo alcançado a terra, Deus deu a terra para ele, que foi a grande bênção que Abraão estava procurando, sim, e ele continuou crendo que Deus estava sempre com ele, sempre com ele. Meus amiguinhos, o que nós aprendemos com essa história? Sabe o que é? Sim, que Abraão obedeceu a Deus. Abraão obedeceu a Deus e é um grande exemplo para nós. Vamos obedecer o nosso Deus. Nós aprendemos também que Abraão teve fé em Deus. Um grande exemplo para nós. Então vamos ter fé nesse Deus. Sim. Aprendemos também que Abraão confiou em Deus. Então vamos confiar também nesse Deus. Aprendemos também que Abraão, porque obedeceu, porque teve fé e porque confiou em Deus, ele recebeu o quê? Muitas bênçãos de Deus. Muitas bênçãos de Deus. Viu, meus amiguinhos? Então, olha, sempre, não esqueçam, onde você estiver, obedeça esse Deus. Onde você estiver, adore esse Deus. Onde você estiver, creia sempre nesse Deus. Onde você estiver, confie nesse Deus. Porque assim, meus amiguinhos, até mesmo quando vocês estiverem adolescente, jovem, adulto, bem velhinho, vocês vão ter sempre as bênçãos do Deus dos céus na vida de vocês, na nossa vida. É isso mesmo. Quem crê em Deus, grande bênção receberá. Muito bem. Então, como é que é a canção? É assim, Obedecer a Deus é o que a Bíblia diz. Obedecer a Deus para ser feliz. Muito bem, agora vamos orar agradecendo ao Deus dos céus, porque nos deu essa oportunidade de podermos adorar Ele, exaltar Ele, confiar nele, ter fé nele e sermos abençoados por Ele sempre. Amém, meus amiguinhos? Sim, vamos orar. Deus dos céus, muito obrigada, Senhor, porque Tu estás conosco todos os dias. Obrigado, Papai do céu, pelas Tuas bênçãos derramadas na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, que possamos cada dia confiar mais em Ti, crer sempre em Ti, somente em Ti, como o grande Senhor da nossa vida. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém.